Estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa que traz até você, telespectador, uma janela aberta para visualizar aqueles que estão escrevendo livros, que estão colocando a sua inquietação intelectual, a sua criatividade literária, a sua imaginação em livros. Livro, este objeto da nossa paixão, do nosso carinho, esta fonte de conhecimento, de entretenimento, por que não? Enfim, que abre um mundo para a nossa imaginação e para a nossa inteligência. Nós temos o prazer e a alegria de ter hoje como convidada, no Autores e Livros desta semana, a Elizabeth Baldi. A Elizabeth Baldi, ela é irmã da Nete Baldi, eu brinco, e das Baldes, que fundaram inicialmente a Escola Projeto. E eu brinco, elas não adotaram ainda esse slogan, mas é o melhor colégio de irmãs da cidade. A Escola Projeto. É das sócias fundadoras da Escola Projeto de Porto Alegre. Ela é coordenadora geral da educação infantil das séries iniciais da própria e do ensino fundamental da mesma instituição. E também é editora de uma revista, que é a Editora Projeto, tem uma revista de educação. Desde 1999, a editora publica uma revista com assuntos referentes, dirigido tanto a educadores, professores, enfim, a pesquisadores na área de educação. A Elizabeth Baldi, a Beth, é licenciada em Pedagogia, mestrado em Métodos e Técnicas do Ensino pela PUC, atua em várias escolas de educação infantil de primeiro grau, municipais, estaduais, primeiras e quartas séries, não é, Beth? Como coordenadora, também foi professora de didática e prática de ensino, tanto na Unisc de Santa Cruz, quanto na PUC do Rio Grande do Sul. E ela está publicando agora, e essa é uma das razões do convite que fizemos a ela, um livro pela Editora Projeto, que se chama Leitura nas Séries Iniciais. Leitura nas séries iniciais, uma proposta para a formação de novos leitores de literatura. Isso. Então, ou seja, é um livro dirigido para a formação de leitores de literatura a partir de leituras nas séries iniciais. Eu brincava contigo, Beth, que a Nete, que é a editora, conseguiu te motivar, te estimular para, enfim, escrever esse livro. É um prazer te receber primeiramente. Muito obrigada. É isso, porque quando a gente está na escola, o dia trabalho, a dia, né? O cotidiano da escola, ele é muito absorvente, ele é muito envolvente e as tarefas são inúmeras. E acaba que se registra pouco o que se faz. Então, esse convite da NET, e de certa forma, assim, uma certa pressão, né? Esse desafio foi muito bom, porque acho que ele vem a se configurar assim como um marco na nossa trajetória, mais um marco, no sentido de que, quando se registra um trabalho, como é o caso desse livro, esse livro traz a proposta da escola de leitura, né? Um registro de um trabalho que se vem fazendo há 20 anos, com uma série de influências e de pessoas que foram auxiliando e contribuindo até ela se configurar dessa maneira como está relatada aí, e que se parou para registrar, né? Em algum momento, que foi o ano passado, em pouco mais de um mês, 2 meses envolvendo revisão e tudo, foi um processo rápido, super denso. Eu tive que me afastar realmente um pouco do cotidiano da escola para poder fazer. Nós tínhamos um prazo, e isso é outra coisa que ajuda também. Olha, na pressão. Prazo você não sabe como ajuda. Como ajuda, pessoa, né? Vou escrever, exatamente, é o que acontece no dia a dia da escola. Amanhã, depois, nas férias desse ano. E assim vai indo. Então, o marco que eu faço questão de colocar, e que agradeço a NET ter nos desafiado a isso, é que ter o trabalho assim registrado nos fez olhar para ele até de outra maneira, e com certeza está nos fazendo
inclusive, melhorá-lo e evoluí-lo a partir dessa escrita que ficou pronta em setembro do ano passado, e a gente já está em outro momento, o tempo todo. Então, o fato de estar registrado é muito bom. Muito bom para nós, da escola. É um registro, já é um ponto de partida. Isto, para as próximas etapas. Exatamente. A gente tem muita vontade, inclusive, de poder fazer outros registros dessa natureza, não necessariamente que sejam publicados em livros, mas a gente já viu que pode, que consegue, e que é um trabalho muito bacana de se fazer para a própria equipe da escola e para o nosso próprio crescimento, assim, né? E tu, como tu estás dizendo, tu partiste de uma experiência, toda uma prática pedagógica de preparação, de toda uma equipe, de toda uma equipe de trabalho que tu vens coordenando. Eu só registrei, né, um trabalho de várias pessoas, que na verdade é do grupo, de vários anos, ou seja, é uma experiência já, vamos dizer assim, consolidada, amadurecida e consolidada. Isso é que é importante para aquelas escolas, ou coordenadoras pedagógicas, ou professores que vêm procurando um auxílio, um apoio, numa tarefa que às vezes é muito individual. Estão lá sozinha, numa escola, tentando fazer. Né? E aqui tem uma experiência relatada, descrita e com sugestões. Isso que eu ia te dizer, Dilan. Inclusive, assim, primeiro que te dizer que desde que o livro foi lançado, que foi no final do ano passado, ele vem tendo uma ótima receptividade, assim, justamente do público ao qual ele foi destinado, professores, escolas, que têm buscado até contato conosco, com a editora, comigo, até para encontros com professores para atuar nessa área. Mas o legal, e que eu acho que tem tido essa receptividade, é mais em função disso, porque ele traz muitos exemplos. Tá? Então, ele tem uma primeira parte que vamos dizer, ele situa a proposta em si, quais são os passos, os princípios, dá assim, uma pequena fundamentação, e em seguida explica as modalidades de leitura com as quais nós trabalhamos, que são então, diferentes formas através das quais se encaminha na escola a leitura com as crianças, e a partir daí se coloca exemplos. Nem sei, acho que uns 70% a 80% do livro são exemplos dessas unidades de leitura, dessas modalidades que a gente citou no começo. Nós temos aqui chamaremos de capítulo das partes, unidade de leitura ou leitura mediada. Exemplos, estudo da obra de um autor. Depois, que é um dos tipos de unidade que se faz. Tipo de unidade. Aí vem, desta unidade de leitura, por exemplo, vem um exemplo de cada série, do primeiro ao quinto ano. Primeira a quinta série, tá? Está aqui. Então, no caso do livro, esse é um projeto que a gente realiza todo ano na escola, agora, inclusive, acabamos de encerrar o deste ano, no qual a gente estudou a obra da autora Kátia Canton, uma autora de São Paulo que trabalha muito com contos de fadas e com arte, né? Ela traz a arte, as obras de arte para os livros, muito bacana. Então, o que se faz? Se estuda durante todo o trimestre a obra do autor, com toda a escola, se seleciona os livros para cada série, que são às vezes diferentes, conforme a idade das crianças, dentro da obra da autora. Se trabalha a fundo essa obra nas diferentes modalidades de leitura que se coloca e, no final, aí os alunos têm contato com essa autora, na Feira do Livro e tal. Bom, o exemplo desse livro foi da unidade que nós fizemos com a obra do Léo Cunha, que é um autor mineiro maravilhoso, tem poesia e prosa, que foi realizado em 2007 ou 2008, para efeito de exemplo, a gente colocou o trabalho que foi feito com a obra dele. Então, tem o que foi feito com a primeira série, como que a gente desenvolveu com a primeira, com a segunda, entende? Porque tem algumas diferenças, o nível de exploração, às vezes o texto escolhido para uma primeira série é diferente do texto escolhido para a terceira, para a quarta. Né?
e o tipo de trabalho. Então, tem os vários exemplos das diferentes séries. E depois tem exemplos de outras unidades também. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a unidade do Conto de Fadas tradicional. Isso. Narrativa de aventura, essa crônicas. Acho que é com a segunda, né? Com a segunda série. Conto de Fadas da segunda série. Poesia na primeira série, Beth? Poesia na primeira série. Vamos falar um pouco sobre isso, que é interessantíssimo. Muita poesia, né? Eu, como escrevo poesia eu, por mim, teria poesia em todas as séries de lã. Mas como a gente tem um leque de gêneros, sim, de tipos de texto, que as crianças... Não pode deixar... a gente gosta sempre, tenta garantir, vamos dizer, que esse repertório seja o mais amplo possível, que as crianças, ao longo desse período da escolaridade que elas estão conosco, né, no caso lá da projeto é primeira a quinta, eles tenham contato com os vários tipos. Então a gente coloca a poesia na primeira e na quinta, quando nós tivermos quinta, agora nós vamos colocar uma outra unidade de leitura de poesia. Que daí já dá para fazer um outro tipo de trabalho, né? Sim, já. E assim a gente trabalha com lendas, com fábulas, com contos de fadas, com crônicas, com narrativa de aventura na quarta série, pegando diferentes tipos de texto. Mas a poesia na primeira série é uma delícia, né, de lã, porque a gente sabe como as crianças curtem e essa brincadeira, esse jogo com as palavras, como é importante para elas, justamente nesse momento da alfabetização. Isso enriquece o trabalho da própria construção da escrita, né, torna esse trabalho um pouco mais gostoso. Mais gostoso, né? mais lúdico, mais da brincadeira. Mais colorido, mais tudo, assim. Então, é muito bom. Eles produzem, lendo bastante poesia, eles produzem poesia, né? Aliás, um dos princípios, vamos dizer assim, desse trabalho, dessa nossa proposta, que está relatada nesse livro, tem a ver com isso, assim, com a intensidade, com a simultaneidade de diferentes propostas, diferentes tipos de leitura ao mesmo tempo, e com a frequência, a constância com que as crianças estão mergulhadas no universo da leitura literária. Né? Então a gente acredita que a criança estando envolvida, interagindo com diferentes textos ao mesmo tempo e o tempo todo na escola, porque é isso que acontece, essas diferentes modalidades que a gente tem fazem com que a criança esteja o tempo todo envolvida com leitura, tá? Isso vai fazer a diferença. Quer dizer, a criança que está mergulhada ali naquele universo da narrativa de aventura, lendo, conversando, discutindo, escrevendo, ela vai necessariamente... ela vai, além de conhecer mais esse universo, ela vai poder curtir mais, ela vai ter elementos para apreciar. Isso que é importante. Isso, assim, ela dentro da poesia também. Como protagonista de uma leitura, não é um agente passivo da leitura, mas ela é um sujeito e da poesia realmente. Então ela vai poder realmente se apropriar melhor destes tipos de textos, né? E, bom, e aí ela vai ser um leitor também necessariamente mais exigente e um leitor, inclusive, que aproveita melhor essa leitura. Sim, que foi melhor. Interessante, porque se nós fôssemos falar num passado não tão distante de poesia nas séries iniciais e na primeira série, ia causar um certo espanto, assim, como poesia, porque a ideia que se tinha de poesia era de um texto inacessível, de um texto super fora da realidade, de alguém que está no mundo da lua, enfim. Mas, pelo contrário, hoje em dia existe uma literatura para crianças e literatura de poesia. Existe já um acervo de livros de poesia para crianças extraordinário, né, Beth? Que os professores, os pais, enfim, tem uma variedade imensa de opções para as crianças. Exato. E a escola também. Muita coisa boa, né? Muita coisa excelente. Os livros estão cada vez mais lindos, cada vez